Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou te explicar quando e como usar o Present Perfect. Esse é um tempo verbal que confunde muita gente, porque nós não temos um similar no português. Então não dá para traduzir literalmente ou explicar exatamente o que é o Present Perfect comparando com o português. Eu brinco que o Present Perfect não é nem present nem perfect, porque ele fala de coisas que aconteceram no passado, tem algumas exceções, e também não é perfect, porque tem muitas exceções de regras, de quando usar, como usar, e os verbos irregulares também, e confunde muita gente. Muitos alunos têm essa ideia que o Present Perfect é algo que começou no passado e continua até hoje. Isso não está totalmente errado, existe uma situação que usamos o Present Perfect dessa maneira, mas não é sempre. Porque senão não existiria o Present Perfect Continuous, que serve para isso, alguma coisa que começou no passado e continua até hoje. Então, tem outras situações do Present Perfect que não tem esse sentido. Então, vamos ver em que situações usamos o Present Perfect. A primeira é a famosa, que começou no passado e continua até hoje. Geralmente, essas frases são usadas com as palavras for e since, que é o que dá essa ideia que continua até hoje. Por exemplo, I've taught English for 7 years. Eu ensino inglês faz 7 anos, então eu comecei há 7 anos atrás e eu ainda ensino. Essa é a ideia, ainda continua. She has lived here since 2012. Ela vive aqui desde 2012, então ela se mudou em 2012 e continua vivendo aqui. Nesses casos também era possível usar o Present Perfect Continuous, que seria I have been teaching English for 7 years, ou She has been living here since 2012. Mas não é sempre assim no Present Perfect, então temos outras situações que ele tem o sentido de passado, e tem uma diferença sutil de quando usamos o Present Perfect no passado ou o Simple Past. Se você ainda tem dúvidas sobre o Simple Past, eu tenho um vídeo completo explicando como usar ele, eu vou deixar aqui. E se você não entende ainda muito bem o Simple Past, eu recomendo assistir o vídeo antes e aprender antes do Present Perfect, porque é preciso entender o Simple Past antes de seguir para o Present Perfect. Usamos o Present Perfect para falar do passado quando não mencionamos o tempo, quando a ação aconteceu, ou quando é um tempo que ainda não acabou. Por exemplo, a palavra today. Mencionamos o tempo, mas today, hoje, ainda não acabou. This week, this year. Então, quando tem essa ideia que não está acabado ainda, a palavra, o tempo, today. Por exemplo, I haven't seen her today. Eu não vi ela hoje. I have been to Japan. Eu fui para o Japão. Não disse quando, present perfect. Usamos também muito para perguntar sobre experiências e para responder quando não temos um tempo específico. Por exemplo, have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi alguma vez na sua vida? Não é específico, né? Você comeu ontem. I have never been to China. Eu nunca fui para a China. Geralmente, quando eu nunca fiz alguma coisa, também usamos Present Perfect. I have never e o que você nunca fez. Também usamos o Present Perfect para falar que é a primeira vez que fizemos alguma coisa. Por exemplo, It's the first time I've driven a car. É a primeira vez que eu dirijo um carro. Também usamos o Present Perfect para falar de superlativos, que seriam como o mais bonito, o melhor, o pior. Então, por exemplo, This is the best book I have ever read. É o melhor livro que eu já li. This is the most beautiful place I have ever seen. É o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Além das palavras for, since e ever, que são muito usadas com Present Perfect, também usamos muito as palavras just, already e yet. Just é usado no sentido que algo acabou de acontecer e é usado junto com Present Perfect. I have just arrived home. Eu acabei de chegar em casa. O already significa já também, mas a diferença com o ever é que o ever é já alguma vez na vida e o already é só já. E também ele é mais usado nas frases afirmativas. Por exemplo, I have already done my homework. Eu já fiz a minha tarefa. Se eu perguntasse have you ever done homework, quer dizer você já fez alguma vez na vida a tarefa, não se você já fez no momento. Yet significa já em perguntas e ele tem uma ideia similar ao already, já não no sentido de alguma vez na vida, simplesmente já. Have you called him yet? Você já ligou para ele? Agora que você já sabe as situações que precisam ser usadas com o Present Perfect, eu vou ensinar como formar a frase no Present Perfect. Com os pronomes I, you,
we, they, nós usamos have e o verbo no particípio. Que para os verbos regulares seria só acrescentar um ed, por exemplo, work, trabalhar, fica worked, trabalhei. Mas também temos os verbos irregulares, que seriam da terceira coluna. Se você não sabe essa terceira coluna que eu estou falando, eu vou deixar a tabela aqui embaixo, que seriam os verbos. Temos o presente, o simple past e o participle, que seria a terceira coluna. Por exemplo, o verbo eat, comer, fica eaten. I have eaten sushi before. Eu já comi sushi antes. Agora com os pronomes he, she, it, nós usamos o has, não o have, e o verbo no particípio também. Exemplo, he has worked here before. Ele trabalhou aqui antes. Em frases negativas, trocamos o have por haven't e has por hasn't. Lembrando que não podemos usar negativo junto com a palavra never. Então, por exemplo, eu posso dizer I have never been here before. Eu nunca estive aqui antes. Ou I haven't been here before. Eu não tive aqui antes, mas eu não posso usar o haven't e o never juntos. E para fazer perguntas no Present Perfect, trocamos a ordem. O have e o has vão antes do pronome. Have you ever driven a car? Você já dirigiu um carro? Has she called you yet? Ela já te ligou? Eu vou deixar algumas atividades aqui embaixo para você praticar seus conhecimentos no Present Perfect. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!